Terça-feira, dia 2 de setembro, Bitcoin em $111.100. Bitcoin que neste exato momento está tendo uma movimentação de alta bem interessante no curto prazo, indo em direção às nossas resistências importantes. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês e mostrar se o Bitcoin tem de fato forças para continuar subindo aqui no curto prazo ou se a gente deve ver mais uma movimentação de queda. Além de atualizar com vocês as minhas estratégias para continuar batalhando e brigando no ranking dos traders mundial com mais lucro aqui na Bybit. Nesse exato momento a gente caiu um pouquinho de posição, mas a gente continua no top 50 traders de todo o mundo com mais lucro. O único brasileiro trader neste ranking aqui. E eu quero mostrar para vocês as estratégias que eu quero continuar utilizando para aumentar esse lucro aqui que a gente está tendo nos últimos dias, beleza? Bom, pessoal, cara, o Bitcoin é uma movimentação de alta aqui, muito interessante, tá? A gente agora sim começou a ver uma recuperação de preço, porém, a gente tem que lembrar que no 4 horas a gente ainda está em uma tendência de baixa, beleza? Nada impede do Bitcoin vir e formar um topinho aqui e continuar essa tendência de baixa. Então, ainda o jogo não está ganho, vamos dizer assim. Mac, onde que é um nível importante que o Bitcoin tem que recuperar para a gente começar a ficar mais bonito no curto prazo? Cara, aqui para mim seria a região de 112, 113 mil dólares, é uma região que eu tô de olho no Bitcoin, é uma resistência bem importante aqui no curto prazo. A gente pode ser que tenha uma rejeição aqui e volte a cair, e caso a gente venha recuperar isso, aí sim a gente pode começar a olhar para um Bitcoin mais forte no curto prazo. Porém, eu quero atualizar com vocês que, cara, essa movimentação do Bitcoin aqui para mim já tá um pouco mais bonita e já me faz ter interesse no Bitcoin em regiões às vezes não tão mais profundas quanto a gente tá olhando. Por quê? A dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin finalmente começou a subir, cara. Se vocês forem olhar aqui, olha, no curto prazo, a gente tá vendo a primeira movimentação de alta de fato da dominância do Bitcoin, e ela tá sendo acompanhada pelo preço do Bitcoin. Reparem que o Bitcoin tá subindo com a nossa dominância subindo. É exatamente isso que a gente precisa de ver para o Bitcoin, cara, começar a ter forças aqui, recuperar e vir em direção às suas massas e brigar nessas resistências. Então, reparem como que antes, cara, olha como que o preço do Bitcoin estava caindo. Ele vinha caindo, e olha o que vinha acontecendo com a nossa dominância. Caindo. Enquanto a dominância, cara, vem caindo, não tem como o Bitcoin recuperar no curto prazo, principalmente em níveis cruciais. Se o Bitcoin, ele tá brigando aqui próximo das suas mínimas históricas, mínimas históricas não, né? Para as mínimas dos últimos meses, vamos dizer assim, não mínimas históricas, mínimas dos últimos meses, 1507, e a dominância tá baixa, ou seja, a maioria do mercado tá preferindo altcoins, tá preferindo moedas low cap. Isso mostra irracionalidade do mercado e mostra que talvez o Bitcoin está caro em relação aos altcoins e que ele talvez precise cair mais. Agora a gente está vendo o contrário. O Bitcoin está brigando nas suas regiões de suporte aqui, em regiões de mínimas, e a dominância está subindo. Ou seja, a maioria do mercado está preferindo pegar Bitcoin nesta região do que a maioria das altcoins, que é um sinal extremamente saudável aqui no curto prazo. A partir disso, eu tenho algumas estratégias aqui, tá? Caso o Bitcoin ele venha subindo nesta região, eu não vou fazer nada no Bitcoin. Não pretendo shortar, não acho que é a zona de short, principalmente com a dominância do Bitcoin subindo. Aqui a gente não tem que entrar em short no Bitcoin. Porém, já que a gente está vendo essa mudança agora, a dominância do Bitcoin está subindo, esta é uma região de short hedge em altcoins, tá? Então, caso a gente venha aqui, eu vou estar abrindo short hedge em altcoins. Eu já tenho várias posições de short hedge em altcoins, porém, eu vou estar aumentando a minha exposição delas, beleza? Então, nesse exato momento, eu estou em short de Ethereum, estou em short de Solana, tenho short em LTC, alguns shorts que eles estão bem leves, tá? Não são shorts pesados, porque como a gente caiu nos últimos dias, eu realizei bastante das nossas posições, porém, caso a gente volte aqui, eu vou estar voltando a abrir short hedge nessas altcoins, beleza? Mac, e agora caso o Bitcoin ele não chegue aqui, ele comece a reverter, ou então ele chegue aqui e depois comece a cair. Cara, caso a gente tenha um cenário onde o Bitcoin comece a corrigir aqui no curto prazo, eu já tenho interesse em ficar de olho em, às vezes, pegar alguns scalps de Bitcoin próximo dessa região. Então, esse fundo aqui para mim se tornou um fundo importante. A gente viu o aumento da dominância do Bitcoin, e caso a gente venha corrigindo aqui com a dominância do Bitcoin subindo, tá? É muito importante isso, a dominância do Bitcoin tem que estar subindo. Caso a gente veja essa movimentação, essa pode ser uma região onde eu vou adicionar posições do Bitcoin. Óbvio, o mercado ele é dinâmico, e eu vou ter que ver como vai ser esse movimento no curto prazo. Mas caso eu resolva abrir uma trade, adicionar posições aqui para sofrer uma trade, um scalp, um swing trade no Bitcoin, eu vou sempre avisar lá no nosso grupo VIP do Telegram. Inclusive, se você não faz parte ainda, o link tá na descrição desse vídeo, ele é 100% gratuito. Você pode entrar lá e caso eu abra uma trade aqui, eu vou entrar no Bitcoin. Mac, sem investimento de longo prazo? Não é investimento de longo prazo. Eu não vou comprar Bitcoin em longo prazo em 107 mil dólares, é muito mais abaixo, e eu nem sei se vou fazer essa conversa, sendo bem sério com vocês. Isso aqui eu tô falando de uma trade, um potencial scalp, pra gente surfar, às vezes, um flashzinho aqui e uma recuperação em V, beleza? Então aqui é zona de interesse em Bitcoin para mim no curto prazo. Eu vou analisar e ver como vai ser essa movimentação, dependendo da dominância do Bitcoin, beleza? Então, ótimo. Se o Bitcoin subir, a gente shorta hedge em altcoins, protegendo, porque a dominância está subindo. Então, o que isso quer dizer? Cara, quer dizer que o Ethereum, por exemplo, está sofrendo mais que o Bitcoin. Reparem como que aqui no curto prazo a gente já começou a ver um sinal de recuperação do Bitcoin, e o Ethereum tá
cara, tá travado, sabe? Tá travado. Ele nem passou desses topos aqui. Olha como que o Bitcoin já passou dessa região. Então agora a gente tá vendo. Olha o Ethereum Bitcoin pra vocês verem como é que tá caindo legal. O Ethereum Bitcoin basicamente mostra a força do Ethereum em relação ao Bitcoin. Aqui a gente teve o clímax, ou seja, o máximo que o Ethereum ficou forte em relação ao Bitcoin. Agora ele já está nas mínimas. A gente já está começando a colocar uma tendência de baixa. Então eu acredito que sim, a maior probabilidade é a gente continuar caindo aqui o Ethereum. O Ethereum, ele tem que retrair aqui no gráfico semanal, que eu venho comentando com vocês. A gente teve um rompimento das máximas sem continuação da alta. A maior probabilidade é a gente continuar corrigindo. Acredito que em setembro a gente deve ver o Ethereum voltando aqui na região dos 3.800, 3.600. Então, eu quero pegar esse short head exatamente para surfar uma correção maior, acreditando que a gente tem muitas baixíssimas probabilidades de vir romper as máximas históricas aqui, principalmente agora que o Ethereum está vendo uma correção do Ethereum Bitcoin no semanal também, beleza? Ou seja, cara, aqui pra mim, o que vai acontecer? O Ethereum deve corrigir nos próximos dias. Eu quero pegar short heads, caso a gente veja alta do Bitcoin, me protegendo em shorts no Ethereum. E acredito que o Ethereum deve voltar para essa região, então eu vou realizando parciais ao longo dessa movimentação. O curto prazo aqui pra mim não interessa, qualquer movimento que o Ethereum fizer, esta região eu vou shortando o hedge para pegar posições e surfar a movimentação de queda, que eu acredito que a maior probabilidade é a gente corrigir aqui até os 3.800, 3.600. Chegando nessa região, eu vou encerrar o meu short, e além de encerrar o meu short, eu vou ficar de olho para um potencial long, um scalp trend aqui, para poder buscar o Ethereum, vendo ele renovar as máximas até o final do ano. Eu acredito que, cara, o Ethereum, muito bonito, tendência de alta, não tenho o que dizer, tá? Porém, a gente tá esticado. Então, eu não tô falando que o Ethereum agora ele vai cair, esse aqui é o topo e a gente não vai voltar nunca mais. Não, muito pelo contrário. Eu só acredito que no curto prazo, a gente precisa de uma correção saudável. E no curto prazo, a gente tá tendo oportunidades de shorts nessa região. Exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero pegar shorts nessa região, surfar esta correção pra gente o quê? Ganhar com a queda do mercado e depois que o mercado chegar aqui e mostrar que a gente provavelmente vai ter uma reversão, porque, cara, linha de Fibonacci, 0,5 Fibonacci, 0,382, um bloco vendedor no meio de movimentação de alta, uma retração no semanal. Na hora que a gente tiver essa correção, eu fecho meu short, abro um long e surfo a movimentação de alta pra gente pegar esse rompimento das máximas históricas e levar o Ethereum aí até 5.000, 6.000 dólares, beleza? Então, cara, estratégia bem clara. No curto prazo, a gente precisa de correção nas altcoins, então eu vou surfar shorts nas altcoins. Enquanto isso, a gente aproveita que o Bitcoin tá bem forte aí e fica de olho pra, às vezes, tentar pegar um scalp no curto prazo, tá bom? Cara, análise de sentimento aqui agora do Bitcoin, ele no curto prazo tá um pouquinho nebuloso. Então, é por isso que eu ainda estou um pouco de olho para shortar altcoins, porque a gente não tá vendo essa movimentação de alta do Bitcoin com o aumento do Open Interest. Então, por isso que eu ainda tô, cara, não tô acreditando que a gente deve conseguir romper esses 113 mil dólares. Assim, pode ser que aconteça? Pode ser que a gente venha subindo aqui, aí esse Open Interest comece a entrar, aí beleza, aí tá bonito. O que eu tô te dizendo é, agora, neste exato momento, a gente não tá com o Open Interest bonito. Então, neste exato momento, no curto prazo, a situação do Bitcoin é complicada. Por isso que eu tô falando, cara, não faz sentido você abrir um long aqui, porque a gente não tem nenhum indicador falando que isso aqui é a região de abrir long. Muito pelo contrário, a gente tá vendo a movimentação de alta, olha, dos últimos dias, com o nosso Open Interest mais ou menos na mesma região. Olha aqui, ele tá paradinho na mesma região. O que a gente quer ver, cara, é vir esse Bitcoin rompendo esse 112, 113 aqui, com o nosso Open Interest subindo. Se isso acontecer, beleza. Aí sim, a gente tá começando a botar pressão compradora, a gente tá começando a botar uma movimentação de alta bonita, e aí fica legal a situação. Enquanto isso, não tá? Então, por isso que eu pretendo, caso o Bitcoin venha nessa região, se a gente continuar com esse Open Interest fraco, quer dizer que a gente tem bastante probabilidade de reverter, e se a gente reverter, o que mais vai sofrer são as altcoins. Eu vou shortar Bitcoin aqui? Não vou. O Bitcoin tá forte. Eu vou shortar altcoins, porque se o Bitcoin corrigir, quer dizer que as altcoins eu corrigir mais ainda, beleza? Então, cara, a situação no curto prazo aqui, a gente até tá vendo uma queda long short ratio, só que ela não é uma queda long short ratio por causa de shorts. Não tem ninguém abrindo short nessa região. É basicamente o pessoal fechando long. Então, isso aqui também perde um pouco do nosso combustível pra gente criar liquidez e continuar subindo. Já que a gente tá vendo esse Open Interest fraco, mostra que a gente não tá tendo muito short nessa região e provavelmente a gente ainda precisaria de um Open Interest maior pra continuar subindo aqui. Beleza? Fear and Greed, cara, não tem muito o que dizer. Essa semana, em geral, no fator macro, é uma semana importante, tem vários dados econômicos saindo aí, mas eu também não sou o maior fã de operar notícia. Eu gosto de fazer análise técnica, análise de sentimento, e a gente vê o que a notícia vai afetar no gráfico no dia, beleza? Então, galera, por essa análise aqui é só. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.